Então ele passou a ter o Veron, que caiu na direita, o Veron foi para o lado direito e o Wesley para o lado esquerdo, com 2 jogadores nas costas dos laterais. E a bola começou a chegar com mais facilidade na área. Felipe Melo foi poupado, Dudu, Menino. Tivemos Ramires jogando a primeira vez durante um jogo inteiro. Então, eu queria saber o que te chamou a atenção na partida de ontem, que você vai ressaltar aqui na tela do Tarde Redonda. Boa tarde, Lívia, Abel, Quartarolo. É isso, né? Algumas mudanças na escalação, mas não exatamente na formação tática do Palmeiras. E continua basicamente num 4-2-3-1. É pra gente dar o pontapé inicial, né? E aí, o detalhe, Luan entrando no lugar do Felipe Melo, no meio-campo Zé Rafael, e esse é um jogador para a gente chamar a atenção, que está sendo usado pelo Luxemburgo como volante, como homem por dentro e até mais recuado nessas vezes que tem entrado, e não como um meia atacante, que é a posição onde a gente se acostumou a ver o Zé Rafael jogando desde o Bahia, passando também pelo ano passado no Palmeiras. O Scarpa no lugar do Dudu. É uma situação diferente, né? Dudu fora do time e o Scarpa fazendo aquele lado do campo, com o William na frente de centroavante. O Verón já vinha ganhando esse espaço aqui, que inicialmente era do Rafael Veiga. E o William lá na frente. Eu queria chamar atenção para alguns movimentos do time do Palmeiras. Deixa eu colocar aqui nessa outra tela, para a gente sair dessa primeira tela e avançar um pouquinho. Falou-se do Lucas Lima, né? O Lucas Lima tem se movimentado mais. Ora caindo aqui para o lado esquerdo, como a gente fez, ora caindo um pouco mais para o lado direito. E nisso que ele se movimenta, ele leva a marcação, ele confunde marcação e tá chegando esse outro jogador que eu destaquei aqui, né? Tá se aproximando cada vez mais da área, saindo lá da posição de volante e chegando às vezes até para finalizar na área. Tá pisando na área, como se diz esse termo, tá muito em voga hoje no futebol moderno. Isso é muito interessante da gente observar. E é claro, uma vez presente no campo de ataque, o Palmeiras sobe, não só com eles, mas com quase todo o time, né? Eu já trouxe o Lucas Lima para dentro, porque para mostrar que ele cai na esquerda, cai na direita, entra centralizado e o Ramires também tem chegado. Aliás, o Ramires contra o São Paulo acertou um belo chute na trave. Vem crescendo de produção. E aí o nome do jogo de ontem, o William, se beneficia disso tudo. Porque quando o time faz a bola girar, quando a bola passa de pé em pé, vai conseguindo iludir a zaga adversária, ela chega no homem-gol. Ele ontem foi o homem-gol. O Palmeiras se beneficiou de algumas jogadas de outros atletas, mas que foram finalizadas por alguém que estava muito bem na área. Um detalhe, aqui está o Scarpa. No início do segundo tempo, o Scarpa saiu para a entrada do Wesley, que é um jogador mais agressivo. O Scarpa sofreu o pênalti do primeiro gol, bateu e fez o primeiro gol, mas desde a saída dele, a partir da entrada do Wesley, foi que o Palmeiras fez o segundo, o terceiro e o quarto gols. Depois da saída do Scarpa. Ele acelerou, porque o Wesley é um jogador mais agudo. O segundo gol sai numa jogada que ele vai para cima na ponta e cruza para o William. Então ele passou a ter o Veron, que caiu na direita, o Veron foi para o lado direito e o Wesley para o lado esquerdo, com 2 jogadores nas costas dos laterais. E a bola começou a chegar com mais facilidade na área e o William se beneficiou disso. Eugênio, eu queria que você falasse um pouquinho mais. Você já falou um pouco sobre o Ramires, porque a impressão que eu tenho é que muita gente, a própria torcida do Palmeiras, não estava dando muita importância ao Ramires. Ele chegou ano passado com lesão, já um jogador com 30 e poucos anos, então muita gente nem pensava tanto no Ramires. Era um cara meio reserva do reserva, e o Luxemburgo puxou o Felipe Melo para a zaga, está apostando muito no Ramires. Que, se a gente lembrar, foi um jogador de seleção brasileira, de Copa do Mundo, titular do Chelsea. Como que você tem visto o Ramires e a movimentação dele? Se você puder mostrar um pouquinho aqui. Interessante, vou colocar aqui o posicionamento defensivo do Palmeiras. É quando o time, quando não tem a bola, ele fica na posição do Felipe Melo. Né? Aqui o Felipe Melo fazia no ano passado. E são características completamente diferentes. Olha só, Ramires e Zé Rafael. Nenhum dos dois tem características de marcação, de pegada, de pitbull, como o Felipe Melo. E talvez essa seja a grande jogada do Vanderlei Luxemburgo. Ele está trazendo para a cabeça de área jogadores de qualidade técnica, de infiltração, porque a gente falou, o Zé Rafael chega e pisa na área, é verdade, ele pisa na área. O Ramires também tem essa capacidade de chegar e pisar na área. Então, e criatividade.
ele está trocando 2 jogadores mais pesados por 2 jogadores de qualidade técnica. E talvez esse seja o pulo do gato do Vanderlei Luxemburgo para essa temporada. Tira o Felipe Melo dessa zona, coloca mais atrás, ele ali vai bem, está começando a se firmar como zagueiro, eu acho que tem condições de se firmar, e dá mais qualidade ao meio. É claro que ele tem ainda um Bruno Henrique, que é bom jogador, tem o Gabriel Menino, que para mim é sensacional, mas ontem essa prova, com 2 volantes leves, foi muito positiva. Claro, foi contra o Oeste. O Oeste não mostrou grande resistência. Tanto o Palmeiras. Deu alguns espaços, mas o Palmeiras jogou bem. Bom, o Quartarolo, o Eugênio Leal mostrou a movimentação aqui no sistema defensivo, o meio de campo com o Ramires, com o Zé Rafael. Mas voltando, Quartarolo, aos homens que pisam lá na área, o William, o Scarpa, a turma da frente, está resolvido a situação que o Palmeiras tanto buscou na temporada passada. O Palmeiras queria muito 9, o homem-gol, a referência, aquele cara dentro da área. O Palmeiras não tem essa referência, esse atleta, essa pessoa física ali na frente, né, e fixa. Tem aqueles que se movimentam, que flutuam, como gostam de dizer. Melhor assim um falso 9 para essa temporada? Olha, eu gosto de um time que seja móvel. Alguns treinadores, e inclusive em algumas situações, você pode ter um centroavante, um pirolão, como gostava o Felipão, para fazer lançamento longo, cruzar na área, ou ele fazer a parede para alguém vir depois, vir de trás. Mas, na verdade, o futebol hoje tem que ser mais dinâmico. O próprio Luiz Adriano não é um jogador que fica muito lá enfiado dentro da área, sendo facilmente marcado pelos zagueiros. Ele tem que ter mobilidade, tem que sair da área. O William ontem fez 3 gols, mas se a gente olhar para a história do William, ele não é um centroavante, ele é um atacante. Então eu prefiro um time que tenha bons atacantes do que apenas um centroavantão à antiga. Aliás, isso está acabando mesmo. Você pode ter um jogador que, dependendo da circunstância, pode ficar dentro da área, ajudar, mas, na verdade, ele tem que se movimentar, até para não ser tão facilmente marcado nesse futebol que está cada vez mais exprimido fisicamente, campo cada vez menor, então tem que haver mobilidade e movimentação. E o Vanderlei Luxemburgo falou aí na coletiva, após o jogo, uma coisa muito legal, que os dois, o William e o Luiz Adriano, podem jogar juntos. Ou então, ele pode mexer durante o jogo, que ele tem alternativas para não ter sempre o mesmo tipo de jogo, o mesmo tipo de jogada. Eu gosto disso. Eu acho que um time não pode também ficar bitolado num só tipo de jogo. Aí eu jogo assim e não mudo nunca. É bom ter alternativa para alterar. Como agora, o Eugênio Leal citou aí o meio. Se ele botar o Bruno Henrique no meio, ele vai ter um meio-campo um pouco mais marcador. Talvez na Libertadores seja mais necessário em alguns jogos. Num jogo como o de ontem, solta o time. Ah, ganhou do Oeste, o Oeste é muito fraco. O Eugênio não falou isso, hein, gente? Eu estou falando que o torcedor fala principalmente de outro time. Mas esse tipo de jogo você tem que ganhar de 4 mesmo. Tem que mostrar que é mais forte e fazer o seu jogo e até aproveitar para treinar um pouquinho.